Olá, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais. E hoje estamos aí novamente de vlog com o projeto Focus Dark Horse. Você que está chegando agora ao canal, esse é um projeto de um Focus motor 2.0, 16 válvula Duratec Flex, onde nós colocamos 2 corpos de borboletas. Utilizando uma impressora 3D, nós fizemos essa modelagem dos coletores, né? Imprimimos com filamento de engenharia e já rodamos aí mais de 1000 quilômetros com esse setup, com esse coletor, e o coletor está íntegro. O coletor suportou temperatura, trânsito, aceleração, dias frios, dias chuvosos, o coletor suportou muito bem. Então é um filamento que tem suportado aí tudo. E aí ontem à noite eu cheguei de serviço, fiz um novo remap, né? Tem um novo remap aqui. Vou testar esse novo remap, vocês vão me acompanhar aí. Chegamos num acerto bem legal de motor já. A parte de baixo, a parte de alta, aquele problema da borboleta se fechar quando chegava aos 4,5 e ela se mantém entre 40% e 50% foi resolvido. Agora até na fase fria ela já está abrindo 100% da borboleta sem grandes problemas. Então essa parte da borboleta foi resolvido. A parte da alta tá boa, tem alguns pelinhos para resolver. A parte de média também dá para melhorar alguma coisa, mas também já tá quase no acerto final. A única coisa que eu tô encontrando agora que tá um pouco chato, que acontece quando o carro tá frio, a alimentação da sonda tá perfeita, mas quando o carro tá quente, após um trecho urbano, alguma coisa assim, a gente tem uma mistura extremamente pobre quando você dá 100% de borboleta. Então tô ainda aqui estudando, analisando como melhorar essa parte de injeção de combustível em plena carga agora, ok? Como esses mapas desses carros mais atuais, ele não é como uma injeção programável, que você vai lá e fala, eu quero tanto de tempo de injeção a tanto RPM. Não, aqui é mapas por eficiência volumétrica, então é um pouco diferente, né? Você fala pro mapa quanto de volume de ar, né, de eficiência volumétrica do motor naquele determinado ponto, e ele vai fazer os cálculos matemáticos, né? São modelos matemáticos que eles calculam e ver quanto que ele tem que colocar de injeção de combustível, ok? E aí, né, que eu comento sempre, após esse acerto bem específico, bem trabalhoso aí nos longos dos meses, a ideia é ir pro dinamômetro e ver aí o que a gente teve de ganho, perda, ou se mudou a curva de torque, potência desse carro. Então ansioso aí para o dinamômetro, e também ansioso aí para a gente começar aí a saga do câmbio, né? Fazer um câmbio escalonado aí bem legal para esse carro, melhorando essas quedas de marchas. Esse B5+, ele tem um buraco de segunda para terceira muito grande. Ele dá mais de 40% de queda quando você vai trocar de segunda para terceira. E isso é muito ruim para um carro aspirado, né? Eu queria dar uma aceleradinha aqui, mas a gente tem um retardatário ali. Vou dar uma esticadinha aqui, vocês vão ver que o negócio tá acelerando bem. Nossa. Acelerou sem fechar a borboleta. O carro chama gostoso. Agora, se acertar essa parte da alta, quando o carro tá bem quente, e escalonar o câmbio, o projeto já tá bem
bem evoluído aí pra a gente ver quais vão ser os próximos passos, né, desse projeto, deste carro aí, né. Sempre comento nos vídeos, nós temos uma playlist completa de uma preparação aspirada para um corpo de borboleta só. Vou deixar sugerido aí, você pode procurar na playlist. Então a gente tem uma playlist específica para esses motores. E tem a playlist aí do projeto Focus Dark Horse, que consiste em 2 corpos de borboleta imitando o novo Ford Mustang, né? Tô capturando o log dos monitores aqui, porque eu justamente quero analisar esses dados, entender o que está acontecendo com a mistura quando o carro tá bem quente. Você vê, agora eu tô com a temperatura do motor 54 graus, né? Nessa temperatura, mistura ar combustível tá bem rica. Você vê, o carro sai da inércia ali do parado do farol, você vê, muito rápido, ágil. Ficou muito gostoso de andar. Vou fazer um vídeo, como eu expliquei, já pegando esses dados para analisar e mostrar para vocês aí essa análise, ok? Após o acerto aqui desse motor, acredito que um comando, ou até mesmo os pistões aí do Focus de injeção direta aqui ia dar uma diferença, porque com os pistões o custo é mais barato do que se eu fosse comprar um pistão forjado, e ainda aumenta a taxa de compressão. Certo que o desenho do pistão é feito por injeção direta, fazer toda a turbulência lá dentro, mas é o que eu sempre comento aí nos vídeos, né, pessoal? Tudo é teste, né? Teoria e prática, né? Você vê a teoria, põe na prática, vê o resultado, né? E é o que eu fiz aqui dos corpos de borboleta, né? Eu recebi alguns questionamentos, mas para que 2? O que isso muda? Não influencia nada. No dia a dia dirigindo, eu sinto o carro mais potente, aceleração mais rápida, porque o coletor é mais curto, então fica um carro que gira muito, né? Você vê que ele chegou a 7.000 ali, girou muito bom. Tem a restrição do comando de válvula, por isso que eu menciono da troca do comando de válvula, justamente para você ter um conjunto coletor de admissão, escape e cabeçote que condiz com a rotação do motor, né? Comenta aí o vídeo que você quer ver aqui no canal. Vou ver se eu consigo pôr pra adiante o vídeo, né? Então fala pra mim aí, ó, sobre manutenção preventiva, corretiva.
pé no fundo para sentir justamente isso, saindo de uma inércia. E, ó, saindo de terceira. Tô de quinta agora. Você vê o que eu falo? O câmbio é muito longo, né? Você vê que o câmbio é muito longo. Se eu tiver um câmbio mais escalonado, vou ter uma multiplicação de torque maior. Além de, durante as trocas de marchas, ele vai cair menos, né? Ele vai se manter mais dentro da faixa de torque do motor. E quando eu trocar as marchas, ele vai empurrar o carro. E além, ele vai chegar mais rápido no giro ali, né? Então eu acho que o câmbio vai fazer grande diferença aqui, meu. Câmbio longo, ele é bom para carro turbo, né? O turbo, ele precisa de um câmbio longo, né, para empurrar o carro. Então, câmbio aspirado não. Você precisa de um câmbio mais curto, que durante as trocas de marcha ele cai a rotação. Então, quando ele cai a rotação, ele tem que cair dentro de uma faixa de torque do motor, que ele continua empurrando o motor. Se ele cair abaixo da rotação do torque máximo do carro, ele vai dar um buraco, o carro não vai ter a força para empurrar o carro. No carro turbo não, a pressão quando entra, ele empurra de qualquer jeito, né? Então não tem problema nenhum. A turbina empurra o motor, né? Então pode ser longo que ele agradece, né? Já tive experiência de montar carro turbo com câmbio curto. A turbina não empurra, segura o motor não consegue virar, né? Ele tenta virar e não consegue, né? Então é muito comum isso. Ele segura o motor. Aí quando você põe um câmbio longo, você vê que empurra o motor, né? Ele empurra o motor. Então é bom isso. E o aspirado é o contrário. Você põe um câmbio muito longo, parece que a marcha é eterna. Você acelera, nunca chega no final do giro. Você sempre está reduzindo uma marcha para conseguir fazer isso daí, né? Quinta, né?
um vídeo que a gente bate aquele papo bem legal, né? Falando sobre a evolução do projeto. Você vê que o carro tá perfeito, acelerando. Falta agora pequenos ajustes. Ver essa parte da mistura com o carro quente. E evoluir para o projeto do câmbio. Então espero que você tenha gostado desse vídeo rápido. Então turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro junto, fui!